Nesse vídeo você vai aprender a respeito de uma das funções de procura mais utilizadas do Excel. Então, se você tem interesse em automatizar as suas folhas de cálculos ou planilhas, então fica aí desse lado porque esse vídeo é para ti, ok? Olá, eu chamo-me Alex Pereira e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das funções de procura mais utilizadas do Excel. E a função em questão chama-se PROCV. O que a função PROCV faz? A função PROCV nada mais precisa de uma referência para procurar uma informação em uma determinada tabela, ok? Então vamos lá sem mais demora mostrar isso na prática. Mas antes disso, nós vamos mostrar uma situação em que nós vamos então precisar da fórmula PROCV, ou seja, por que nós queremos usar a fórmula PROCV? Então vamos mostrar aqui uma situação. Então nós temos aqui uma tabela e nessa tabela nós queremos encontrar ou calcular o salário bruto. Mas para nós calcularmos o salário bruto, nós sabemos que precisamos somar o salário base ao subsídio. No entanto, nós não temos o subsídio aqui nesta tabela, mas nós temos o subsídio em uma outra tabela, que é esta que está aqui. Tá? Esta que está aqui. Aqui. Temos o subsídio. Então, nós temos a necessidade de pegar o subsídio dessa tabela e alocar na outra tabela, nesta. Ou seja, retornar o subsídio que está na tabela que nós temos, mostramos há pouco tempo, e trazê-lo para aqui. Como é que nós fazemos isso? Então é aqui onde entra a fórmula PROCV. A fórmula PROCV vai nos auxiliar nesse processo, ok? Então vamos lá. Vamos escrever primeiro PROCV, né? Igual, toda a fórmula no Excel começa com igual, PROCV, damos um tab, né? Pressionamos a tecla tab para a fórmula ativar. Então temos aqui a fórmula PROCV. A nossa fórmula ou função PROCV, ela contém 4 parâmetros. O primeiro é valor procurado, o segundo é matriz tabela, o terceiro num, índice, coluna e o quarto é procurar intervalo. E é interessante aqui realçar que quando nós temos uma função e um dos parâmetros encontra-se em colchetes, significa que aquele parâmetro é opcional. Isso quer dizer que nós podemos simplesmente usar o primeiro, o segundo e o terceiro parâmetro e fechar a fórmula, ok? Então vamos lá. Então como é que a gente então vai usar a fórmula PROCV? O primeiro parâmetro é o valor procurado. Como é que a gente entende esse valor procurado? Pensemos no seguinte. Você quer encontrar uma informação numa tabela, mas para você encontrar essa informação nessa tabela, você precisa ter uma referência. Se não tiver referência, você não vai conseguir encontrar essa informação, ok? Então é isso. Por exemplo, vamos, por exemplo, navegar até a outra planilha, né? Clicando Ctrl Page Down ou Up. Então vamos lá, estamos aqui nessa tabela. Imagine, se nós quisermos subsídio, nós temos que ter uma referência, ok? Então não consigo trazer subsídio, não consigo pegar no subsídio e levar na outra tabela sem eu ter uma referência. Eu preciso aqui de dois parâmetros ou de duas informações. Vamos pensar em matemática. Quando a gente quer, por exemplo, localizar um ponto num plano cartesiano, a gente tem que ter duas informações, no caso x e y. Então o Excel faz o tratamento da mesma forma. Nós aqui precisamos ter a linha e coluna, ok? Porque aqui nesse caso nós queremos uma informação da coluna subsídio. Então precisamos, para fazer uma interseção, precisamos da linha. E a linha nós precisaremos de um ponto de partida. Nesse caso, nosso ponto de partida vai ser exatamente um elemento daqui da coluna de código de departamento, ok? Então é isso que vamos fazer. Até porque código de departamento, né? Código de departamento, ele encontra-se também naquela nossa outra tabela aqui, ok? Então é isso que vamos fazer. Vamos procurar o quê? Vamos procurar o código de departamento, o código de departamento e vamos, por intermédio desse, encontrar o subsídio, ok? Então vamos lá escrever novamente a fórmula. Igual PROCV tab, tá? Então vamos clicar aqui, que vai ser o nosso valor procurado, tá? Então para nós podermos passar para o próximo parâmetro, em primeiro temos que dar um ponto e vírgula. Quando a gente coloca ponto e vírgula, a fórmula passa para o próximo parâmetro. O próximo parâmetro é a matriz tabela. A nossa matriz tabela está exatamente nesta planilha. Então vamos selecionar a nossa matriz tabela. Ok?
E depois vamos pressionar a tecla F4 para congelar essa tabela, para quando eu replicar, né, os demais, a tabela não se movimentar, ok? Então, ponto e vírgula para passarmos para outro parâmetro. O próximo parâmetro é num índice coluna. Como é que então a gente entende esse parâmetro? Esse parâmetro tem a ver com o número de índice da coluna. Como assim? Vamos pensar. Nós clicamos em RH naquela outra tabela. RH é esta linha toda. Esta linha aqui. Esta, ok? Esta linha. Então, nós precisamos agora da nossa coluna ou do nosso eixo vertical ou então do nosso eixo Y, tá? Se você tem aqui o teu eixo X, que é essa linha, para você encontrar o valor aqui, nós precisamos necessariamente de ter o nosso eixo Y, tá? A nossa vertical. Como assim a nossa vertical? O Excel vai fazer o quê? O Excel vai dar um tratamento de XY. Então já temos aqui a nossa linha. Nessa linha nós temos duas possibilidades. Ou ser esta, tá? Esta coluna, ou ser esta outra coluna. Então nós conseguimos retornar tanto subsídio quanto departamento. Então, para eu informar no Excel que eu não quero departamento, quero subsídio, então eu tenho que dizer em que coluna se encontra o nosso subsídio. Então, se nós olharmos para a tabela e contarmos, veja, uma, duas, três. A nossa coluna de subsídio encontra-se na coluna número 2. Então, é isso que eu vou informar o Excel. Número 2, ponto e vírgula. Depois vem a questão opcional. Se eu não colocar a opção, né? Nesse caso, se eu não colocar a opção, o Excel vai escolher por ele mesmo. E normalmente o Excel escolhe a opção verdadeiro. Então, se ele escolher a opção verdadeiro, ele vai dar um outro tipo de tratamento, tá? A opção verdadeiro tem a ver com correspondência aproximada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar lá, por exemplo, imaginamos que naquela tabela, em vez de RH, nós tenhamos RP. E aqui eu tenho RH. Lá tem o RP e aqui é RH. Então ele vai vir para aqui, vai encontrar RP, por exemplo, né? Vai encontrar RH em vez de RP. Então ele vai levar esse dado para lá. Quando eu, na verdade, não queria que ele procurasse por RH, queria que ele procurasse por RP, por exemplo. Tá? Então esse é aproximado. Aproximado ele vai encontrar, se mudar só uma letra, ele traz aquele dado. Por quê? Porque é próximo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos exato. Exato é a segunda opção, que é falso, correspondência exata. Então nós podemos colocar falso ou zero. Então zero, fechamos parêntese e agora podemos dar um enter. Dando um enter, o Excel trouxe para nós, ok? Está aqui, RH 150 mil kwanzas. Agora, para nós encontrarmos os demais, não precisamos mais escrever fórmula, só precisamos replicar para baixo. Como é que nós replicamos para baixo? Vamos aqui nesse canto inferior direito e damos dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Só conseguimos dar dois cliques depois do ícone mudar de cor, por exemplo, olha. Ele muda para um mais preto, então damos dois cliques nessa hora. Então ele replicou para os demais. Agora vejamos uma coisa. Vamos lá ver. O que ele fez exatamente? Ele fez o seguinte. Ele veio para aqui, viu RH. Então foi para outra tabela. Deixa eu procurar RH. Onde é que está RH? RH está aqui, ok. Então ele mandou-me procurar onde? Nessa coluna. Né? A informação, a ordem que nós demos é para procurar nessa coluna. Então ele veio para aqui, RH, e veio para essa coluna 150 mil kwanzas. Depois foi MK, veio para a coluna, para esta coluna que está aqui. Veio e encontrou 130 mil. Vamos lá ver se é isso. MK para 130 mil. Depois MT 120 mil. Vamos ver se isso é verdade. MT 120 mil. Então é isso que a função PROCV está a fazer, ok? Ele vai procurando na vertical. Quando achar aquele valor, retorna então a informação que você solicitou, ok? Agora já estamos em condições para determinarmos o salário bruto. Salário bruto é igual, tá? Salário bruto é a soma do salário base e o subsídio. Então vou clicar em salário base, depois vou somar o subsídio. E aqui nós teremos então nosso salário bruto, ok? Agora para encontrarmos os demais, basta fazer o mesmo procedimento que fizemos em subsídio. Então, é neste retângulo aqui, vamos até o canto inferior direito e até o ícone mudar de cor, damos dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Onde é que ele replica para os demais. Então é assim
nós usamos a fórmula PROC-V. A fórmula PROC-V é importante para nós usarmos, é importante para nós, porque nós muitas vezes vamos ter várias tabelas e aí nós vamos precisar ir buscar informações em tabelas diferentes e para isso precisamos da fórmula PROC-V, ok? Então é isso. Era isso que nós tínhamos para explicar sobre a fórmula PROC-V. Então no próximo vídeo vamos trazer mais detalhes sobre a fórmula PROC-V até terminarmos todos os detalhes da mesma, ok?